Imagina só a cena. Alguém, sozinho, sentado na varanda de uma fazenda super isolada. Aquele breu total do Cerrado goiano, sabe? Nossa, já dá pra sentir o clima de tensão absoluto. Pois é. E a pessoa tá lá armada com uma espingarda porque, do nada, ela tá encarando um predador bípede com cabeça de canídeo e uns 2,5 metros de altura. É o tipo de situação em que o nosso instinto mais primitivo grita pra correr ou atirar na mesma hora, né? Exato! Mas a coisa mais aterrorizante que acontece a seguir não é um ataque. O terror de verdade, aquele que gela a espinha, surge quando essa anatomia impossível abre a boca. A criatura meio que luta contra a própria biologia e fala, num português todo arrastado, "Senta, velho. Eu olho você faz tempo." E o nosso mergulho de hoje, nos materiais de pesquisa, vai direto nesse nervo exposto. Nós temos em mãos os relatos do Argemiro Leal Brandão. Uma fonte, assim, impressionante. Muito. E a nossa missão aqui é desbravar uma história que começa com esse horror ancestral, mas que, cara, dá uma guinada tão absurda que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre o mundo natural. Dá um nó na cabeça real. Total. E só para situar quem nos ouve, o Argemiro é um fazendeiro de 81 anos, ele tem uma insuficiência cardíaca crônica bem grave, os médicos já deram o aviso de que o coração dele não passa do próximo inverno, e por causa disso, ele decidiu abrir o jogo sobre um segredo de 30 e poucos anos. É aquela coisa de quem não tem mais nada a perder, sabe? Exatamente. E o cenário de tudo isso é Niquelândia, bem no coração do Cerrado goiano. Um lugar grudado na Serra da Anta, super isolado, de terra dura, aquele Brasil profundo mesmo, que a cidade grande ainda não engoliu. E o que mais me chama a atenção na leitura desses cadernos do Argemiro é a total falta de vaidade, tipo zero. Ele não quer provar um ponto científico, não tenta vender uma teoria da conspiração. Ele é bem direto. Sim, a motivação dele é puramente a de uma testemunha ocular no fim da vida, sabe? Ele quer registrar que a criatura com a qual ele conviveu existiu. Ele escreve não para falar de um monstro, mas para falar de um indivíduo. Isso é o que mais me pegou na leitura. Mas olha, antes da gente entrar de fato nessa noite de outubro de 1989, que virou a vida do Argemiro do avesso, e aproveitando que o pessoal que acompanha a gente já tá sentindo o clima pesar, eu queria pedir rapidinho para nossa audiência se inscrever no canal RPA para fortalecer. Isso aí, galera, não custa nada e ajuda muito. Pois é, a inscrição de quem nos ouve é o que dá suporte para a gente continuar cavando essas histórias sinistras, inexplicáveis e trazer tudo bem mastigado para cá. Com certeza. O apoio de quem está do outro lado é o que viabiliza, assim, horas e horas de leitura, cruzamento de dados, para a gente separar o que é lenda urbana do que tem um peso real de mistério. Exato. Então, vamos lá. Outubro de 89. O Argemiro estava com 44 anos e ele tinha perdido a esposa, a Dária, para um câncer muito agressivo uns 3 anos antes. Uma fase muito escura da vida dele. Nossa, muito. Nos cadernos ele diz que não vivia mais, ele só funcionava, sabe? Ele entrou naquele modo de sobrevivência automático. Igual quando a gente dirige para casa e nem lembra do caminho. Sim, em um estado de choque contínuo por causa do luto. E sem filhos, isolado na fazenda, a solidão dele era uma coisa quase palpável. Era uma noite de sexta-feira, começo da época de chuvas. Ele estava na varanda fumando, tomando uma cachaça e conversando sozinho com a cadeira de balanço vazia da esposa. Uma cena bem triste, né? Muito. Só que aí, de repente, os sons do cerrado param. E não foi sumindo aos poucos, não. O relato diz que foi como se uma mão gigante tivesse apertado o botão de mudo da natureza. Cara, isso é aterrorizante. Grilos, sapos, corujas, simplesmente silêncio absoluto. Eu fico imaginando o desespero. O silêncio num bioma como o Cerrado é tipo a sirene de emergência mais alta que existe. Como assim? É que a natureza não fica quieta porque tá dormindo. Ela fica quieta porque os predadores menores, os insetos e os pássaros, perceberam a entrada de um superpredador no ambiente. O cérebro do Argemiro registrou isso antes mesmo dele entender racionalmente o que estava acontecendo. Entendi.
Sabe quando um cachorro percebe alguma coisa na rua escura e o pelo dele levanta do focinho até o rabo, mesmo sem ele fazer nenhum som? Exatamente esse instinto. O Argemiro sentiu exatamente isso. Ele escreve que o ar ficou pesado, sabe? E aí ele ouve os passos vindo da beira do mato. Só que o ritmo desses passos é o que dá um nó na cabeça dele. Passos bípedes, né? Sim, eram passos lentos, compassados, em apenas 2 pernas. E o peso era tanto que o chão de terra batida dava pequenos estalos. Pela experiência dele no mato, nenhuma onça anda em 2 patas daquele jeito, muito menos com aquele peso todo. Impossível ser uma onça. Pois é. Aí ele levanta num reflexo quase militar, puxa a espingarda, acende a lanterna e aponta. E a luz bate nos olhos amarelos brilhantes. Só que esses olhos, olha isso, estavam a mais de 2,5 metros do chão. Caramba! A altura aí é um detalhe crucial para a gente entender o nível de ameaça. Qualquer animal bípede dessa envergadura no cerrado, cara, simplesmente desafia toda a taxonomia conhecida. Sim, não tem registro de nada assim. E a descrição que ele faz, logo quando a criatura sai das sombras, é muito rica em detalhes biomecânicos. Ele até apelida o ser de escuro, né? Isso por causa da pelagem densa que parecia a própria escuridão do mato. Com patas. Possuíam dedos com garras espessas adaptadas para agarrar e não apenas para cavar ou correr como num cânido normal. Nossa, e a parte inferior do corpo? Ele diz que as pernas tinham uma articulação inversa, tipo as pernas traseiras de um cachorro, sabe? Só que dobradas num ângulo bem bizarro para conseguir sustentar aquele peso todo na vertical. Uma anatomia completamente híbrida e funcional. Muito louca. E a cabeça parecia com a de um lobo-guará gigante. Tinha o focinho longo, orelhas que giravam independentes para captar o som da varanda e do mato ao mesmo tempo. Isso é típico de predadores que precisam mapear o ambiente em 360 graus. Mas o que trava o argemeiro na hora é que o bicho estava processando informações. Não era o olhar de um lobo raivoso querendo atacar. Era o olhar de algo avaliando a situação. E isso faz todo o sentido científico dentro do relato. O aumento do volume da caixa craniana que o Argemiro descreve sugere um córtex frontal super desenvolvido. Essa criatura não age por puro instinto predatório. Ela tem, capacidade de cálculo social mesmo. Só que aí, lendo o diário pela primeira vez, eu tive que parar e respirar fundo. Porque, eu admito, minha primeira reação foi de muito ceticismo. Eu também fiquei bem cético nessa parte. Né? Porque um monstro de 2,5 metros armado com garras devia ter partido o Argemiro ao meio. Mas a criatura abre a boca e simplesmente fala português. Ela diz, senta, velho. Bizarro. Como assim, gente? Um lobisomem gigante puxa uma cadeira para bater papo. Se eu tô no lugar dele, eu acho que tive um surto psicótico por causa do luto e da cachaça, juro. Como é que uma garganta de canídeo consegue articular as nossas palavras? É uma reação totalmente compreensível. O choque de realidade aí é violento. Mas vamos analisar o como isso poderia acontecer sem recorrer imediatamente à ideia de alucinação, né? Tá, me explica, porque eu fiquei confusa. Olha, na natureza nós temos aves, tipo os corvos e os papagaios, que mimetizam perfeitamente a voz humana usando órgãos vocais completamente diferentes das nossas cordas vocais. Ah, verdade, tem isso. Então, se essa espécie do escuro possui um nível de inteligência superior, associado a séculos de observação furtiva de populações rurais humanas, é muito plausível que eles tenham desenvolvido uma forma de forçar a passagem de ar para imitar nossos fonemas. O próprio Argemiro anota que a voz era super arranhada. Gutural, né? Isso, como se fosse um esforço físico tremendo para a criatura conseguir emitir aqueles sons. Cara, isso faz muito sentido. Não era a língua nativa dele, era ele forçando a própria biologia para conseguir ser entendido, né? Exatamente. E tem um detalhe físico logo depois dessa fala que eu achei brilhante. O escuro se agacha, ele fica de cócoras ali no terreiro. E essa é a maior evidência de inteligência social no relato até esse ponto. Ao se agachar, um predador alfa está deliberadamente diminuindo sua silhueta. Ele sabe que sua altura é aterrorizante. 2,5 metros é muita coisa. Pois é, então ele se comprime para sinalizar, olha, eu poderia te destruir, mas escolho não fazer isso. É uma técnica de desescalada de conflito muito, mas muito avançada. E a criatura ainda solta um som vibrante pelo peito,
O Argemiro descreve como um ronronar muito grave que chega a vibrar o chão ali perto, e aquilo funciona como um calmante, o pânico dele diminui. E aí que o escuro diz a frase que muda tudo. Aquela frase é pesada. Demais. Ele diz: eu olho você faz tempo, você só. Eu também. Cara, a partir desse momento não é mais uma história de terror de sobrevivência, passa a ser sobre dois seres completamente isolados tentando não enlouquecer. Exatamente. A vulnerabilidade quebra o horror. O sobrenatural perde toda aquela capa de monstro folclórico e ganha uma camada emocional gigante. O encontro só acontece porque o peso do isolamento ultrapassou o instinto de autopreservação da criatura. E na noite seguinte a gente vê isso na prática. O Argemiro, ainda meio atônito com tudo, faz algo muito humano. Ele oferece comida. Ele coloca a carne numa gamela de madeira e deixa lá no quintal. É a linguagem universal da paz, né? Sem dúvida. Oferecer alimento quebra barreiras entre qualquer espécie. E aí o escuro aparece, come rápido, olha pro Argemiro e solta um bom. A tensão era tanta que o Argemiro conta que começou a rir de nervoso. Imagina a cena, meu Deus. E nessa risada, parece que uma válvula de pressão estourou dentro dele. Ele começa a falar da Dária, da esposa, de como ela morreu, do vazio insuportável que a casa virou, e o bicho colossal simplesmente senta lá e escuta. A genialidade dessa dinâmica é que o Argemiro consegue falar tudo que estava engasgado porque ele sabe que não vai ser julgado. Sabe? Ele não vai receber aqueles olhares de pena típicos das pessoas da cidade. Eles sufocam com tanta pena. Exato. E a contrapartida da criatura é fascinante. O escuro revela sua própria perda. Ele conta que sua companheira morreu há 20 anos e que ele vinha acompanhando a rotina do Argemiro desde então. Ele viu o adoecimento da esposa, viu o velório e esperou o tempo passar. Ele calculou o momento exato em que a dor do homem estaria alinhada com a dele. Cara, tem uma anotação específica no caderno que me arrepiou inteira. O escuro tentando explicar o luto dele. Ele diz: minha companheira vai faz muitas chuvas. Eu lembro, sempre lembro. A ideia de que um ser primitivo desses guarda o luto por 20 anos quebra qualquer noção de que eles são apenas animais selvagens. O que isso nos revela é a presença clara de abstração e da manutenção da memória afetiva. Mais à frente no relato, quando Argemiro pergunta por que o escuro uivava de forma tão melancólica em noites de lua cheia, a explicação é de dar nó na cabeça de qualquer antropólogo, cara. O que eles dizem? Eu acho que eu lembro dessa parte. A criatura diz lembrar os que foram, falar deles para que não sumam. Enquanto a gente lembra, eles ainda estão. Meu Deus! É o conceito de oração. Ele está descrevendo a oralidade e a fé de uma forma super pura. Sem dúvida. É uma religiosidade baseada na tradição oral originada de uma espécie não catalogada. Isso demonstra que a capacidade de filosofar sobre a vida após a morte e, principalmente, o medo do esquecimento não são exclusividades do intelecto humano. E essa dor que uniu os dois acabou criando uma parceria completamente absurda durante os anos 90. O Argemiro chama essa época no diário de a Era de Ouro. O escuro virou meio que o guardião da fazenda, sabe? Uma simbiose perfeita ali. Sim. Tinha grileiro que tentava invadir a terra à noite e o escuro espantava os caras no mato sem eles nem saberem o que estava correndo atrás deles. O bicho também previa chuva e seca com uma precisão que satélite nenhum conseguia, só sentindo o cheiro do vento. O que é esperado de um super predador adaptado àquele ecossistema, né? Pois é, mas não era só paz, né? O território era disputado. Em 92, um jovem da mesma espécie do escuro apareceu e matou 4 galinhas do Argemiro. E ele não comeu as galinhas, ele só quebrou o pescoço delas e deixou lá no terreiro. Isso aí é uma mensagem clássica de provocação. Animais territoriais usam muito essas táticas para testar o macho alfa da região. Ao atacar a fonte de alimento do humano que estava associado ao escuro, o jovem estava desafiando diretamente o controle territorial do mais velho. E o Argemiro diz que o escuro viu as galinhas mortas, ficou tenso pra caramba e soltou. Outro veio jovem. Matou seus bichos pra me desafiar, eu resolvo. Eita! Pois é, e ele sumiu por 5 dias. Quando voltou, tava com o ombro rasgado e sangue seco no pelo. Ele aceitou que o Argemiro lavasse o ferimento com água e sal
e disse que o novato tinha, abre aspas, aprendido quem manda. Ou seja, ele botou a própria vida em risco para defender o humano dele. Isso consolida a ideia de que eles formaram mesmo uma matilha interespécies. Mas olha, o mais intrigante sobre a ética do escuro não é a violência em si, é como ele entende. Como assim? Tem uma parte onde o Argemiro relata uma conversa sobre um vizinho que usava veneno para matar onças. O escuro condenou isso duramente. A frase dele foi: matar de longe, sem olhar nos olhos, covarde. Matar olhando, honesto. Nossa, forte. Existe um código de conduta claro aí. A morte, para eles, exige presença e responsabilidade. O distanciamento tecnológico que o humano usa para matar de longe é visto como uma quebra absurda das leis da natureza. E se eles têm código de honra tão forte, eles também têm um senso de humor incrível. Eu adoro essa parte dos cadernos. Em 94, o Argemiro estava muito estressado por causa de uma capivara gigantesca que cismou de destruir a cerca dele perto do córrego, todo santo dia. Clássico problema de fazenda. Sim. E sabe quando a gente acumula o estresse do dia a dia e começa a reclamar em voz alta das coisas mais idiotas? Total, eu faço direto. O escuro ficou ali, escutando ele xingar a capivara um tempão. De repente, a criatura levanta, some no mato e volta em 15 minutos com a capivara morta, pendurada no ombro. Problema resolvido. Ele joga o bicho no pé do Argemiro e dá uma bufada pelo focinho que balança o peito todo. O Argemiro já sabia que essa bufada curta e ritmada era basicamente a risada dele. Essa anedota é muito mais profunda do que parece, viu? Sério? Por quê? O humor prático, o ato de fazer uma piada com o outro, exige o que a psicologia chama de teoria da mente. O escuro entendeu a frustração do Argemiro, percebeu que era um problema ínfimo para um predador do tamanho dele, resolveu a situação num piscar de olhos e jogou na cara do humano de forma cômica, só para expor o exagero da reclamação. É uma demonstração de intimidade gigantesca. É genial. O lobisomem lendário, entre aspas, tirando sarro do fazendeiro armado, porque ele apanha para um roedor grande. É muito bom. Mas o relato também revela que o escuro não era um ser isolado no mundo, né? Ele explicou para o Argemiro que os uivos que eles soltavam de madrugada, que viajavam quilômetros pelas chapadas, formavam uma rede de comunicação super complexa. Uma linguagem de longa distância. Isso. Eles avisavam os outros sobre secas no sudoeste, sobre a migração de manadas de porcos do mato e, principalmente, sobre as máquinas dos homens derrubando as árvores. Pense nisso como uma internet baseada em frequências acústicas muito específicas que rebatem nas formações rochosas do cerrado. É brilhante. E é justamente o avanço dessas máquinas que introduz o grande declínio dramático dessa história. O bicho pegou feio nos anos 2000. A gente chega em 2003 e as terras vizinhas à fazenda do Argemiro são compradas por uma mega empresa de celulose. O relato muda de tom total aqui. O Argemiro conta que em 90 dias os tratores e as queimadas limparam o cerrado nativo quase até a cerca dele. Tudo virou um tapete verde de eucalipto. Uma tragédia ambiental. E o impacto físico disso no escuro foi devastador. A musculatura dele vivia tensa, as orelhas não paravam de girar porque o som natural da floresta foi substituído pelo barulho constante de motores e motosserras ao longe. A dor do bicho fica muito clara numa pergunta que ele faz por Argemiro, que é de cortar o coração. Ele pergunta: onde vai o veado? Onde eu vou quando não tiver mais mato? A supressão de habitat é letal. Não tem outro jeito de ver. O cerrado possui uma rede intrincada de recursos. Um predador daquele tamanho precisa de vastas extensões de terra para caçar sem ser percebido. Quando a plantação de eucalipto entra, ele não oferece alimento para a fauna nativa, altera o lençol freático e destrói completamente os corredores ecológicos. E o Argemiro, desesperado para proteger o amigo de tantos anos, vai até Goiânia. Ele gasta o que não tem com advogados para transformar a fazenda inteira dele numa reserva legal com cláusula perpétua para garantir que ninguém pudesse desmatar aquilo ali, mesmo depois que ele morresse. Uma atitude nobre pra caramba. Ele volta super orgulhoso com a papelada na mão e tenta explicar pro escuro que agora tinha uma lei protegendo a terra.
O bicho escuta a explicação de como funciona uma escritura, reflete e joga essa bomba. Sua gente promete em papel, minha gente promete com sangue. Papel some, sangue fica. Cara, isso é um abismo de cosmologias. A nossa espécie simplesmente terceirizou a honra e a palavra para a burocracia e para os tribunais, né? Na visão do escuro, a garantia de que a Terra vai ser protegida não pode estar num pedaço de papel que amanhã pode ser queimado ou ignorado por alguém. Ela tem que estar no compromisso físico, na disposição de lutar e sangrar por aquele território. E o escuro sentia que o mundo dele estava espremendo ele, sabe? O estresse ambiental envelheceu ele muito rápido. Então, em 2006, acontece um negócio inédito. Pela primeira vez em 16 anos de convivência, ele não aparece sozinho lá no terreiro. Ele traz com ele um jovem, muito maior que aquele que tinha matado as galinhas lá atrás, de pelo mais claro e orelhas mais atentas. O Argemiro chama o recém-chegado de Ferrugem. E pelo relato, ele era o neto do escuro. Na biologia, quando um alfa percebe o próprio declínio físico, ele prepara a sucessão. O escuro estava fazendo ali o testamento territorial dele. Ele levou o neto para conhecer o Argemiro, justamente para atestar que aquele humano ali não era inimigo, assegurando a continuidade do acordo de coexistência pacífica e proteção mútua. A dinâmica do Argemiro com Ferrugem era super diferente. O neto era curiosíssimo, sabe? Ele aprendia português muito mais rápido porque tinha o avô e o humano conversando ali direto. Ele ficava horas tentando entender como a dobradiça da porteira funcionava. Típico de um jovem explorando o ambiente. Sim, mas o que mais me impressionou nos cadernos foi o dia que o celular do Argemiro brilhou no escuro. O Ferrugem recuou na hora, assustado, perguntou o que era aquilo. O Argemiro explicou que as pessoas falavam umas com as outras através daquilo de muito longe e mandavam imagens. O Ferrugem olhou para a tela acesa e mandou essa. Sua gente fala através de luz. Luz vai a todo lugar, é por isso que são muitos e nós somos poucos. A capacidade analítica desse Ferrugem é estonteante. Ele bate o olho num aparelho eletrônico, um celular básico, e consegue diagnosticar o motivo exato do domínio humano sobre o planeta. Nós não dependemos mais da proximidade física ou do som que ecoa nas pedras da chapada. Nossa informação viaja pela luz instantaneamente. Isso pulveriza a distância que outrora era a grande barreira de proteção do mundo selvagem. Exato. O Ferrugem sacou que eles não têm chance contra o inimigo conectado assim. Mas, o tempo não para. A partir de 2008, o escuro começa a espaçar bastante as visitas. E ele só veio uma última vez, em outubro de 2009. 2 décadas exatas depois daquele primeiro encontro assustador. O ciclo se fechando. O relato dessa última noite é duro demais de ler. O escuro apareceu muito fraco, magro, com o pelo caindo e os olhos quase opacos. E ele fez um esforço hercúleo para a voz não arranhar tanto. Ele queria ser perfeitamente entendido. Ele disse ao Argemiro que ele tinha sido o melhor humano que já conheceu. Que aquela amizade deu a ele anos de vida que ele achava que não teria depois de perder a esposa. E pediu para o Argemiro não desperdiçar o tempo que restava isolado, como eles dois fizeram. E a despedida física carrega um simbolismo fortíssimo. O escuro sobe o degrau da varanda, que durante 20 anos era uma fronteira não dita entre eles, e coloca a mão enorme e pesada no ombro do Argemiro. Predadores de grande porte geralmente não toleram toque prolongado porque isso os expõe. O toque no ombro foi a prova cabal de uma quebra definitiva da barreira interespecífica. Foi um abraço possível para eles. Ele falou, até logo, vizinho, e entrou no mato escuro. 3 dias depois, o Ferrugem aparece no meio da tarde, vai até o meio do quintal e solta um uivo que o Argemiro descreve como algo que rasgava os tímpanos e a alma. O escuro tinha partido. O Argemiro pegou uma pedra de rio grande, entalhou o nome do amigo nela e cravou no chão da fazenda, logo ao lado do túmulo da Dária. Os 2 amores da vida dele descansando simbolicamente juntos. Emocionante. E a partir daí, a interação passa a ser exclusivamente com o Ferrugem. E é uma relação muito mais utilitária, moldada pelos novos tempos difíceis. Enquanto o escuro era um ser moldado pela perda profunda, o Ferrugem era moldado pela resistência.
As anotações do Argemiro mostram que eles conversavam muito sobre como a expansão agrícola estava empurrando os poucos que restavam da espécie deles para reservas florestais cada vez mais desconectadas. Mas o Ferrugem não era choramingas de jeito nenhum. O Argemiro um dia perguntou se ele tinha medo do futuro. E a resposta dele é uma baita lição de pragmatismo. Ele disse: medo não adianta. Escuro não tinha medo, tinha cuidado. Cuidado é diferente. Cuidado serve para alguma coisa. É a aceitação fria e muito clara da nova realidade. O instinto de sobrevivência puro, substituindo aquela melancolia da geração anterior. O que nos traz, finalmente, para os dias de hoje. O calendário marca 2026. O Argemiro já não levanta mais da cama com facilidade. O Ferrugem, que era aquele jovem curioso, já é um veterano na casa dos 60 anos e, inclusive, já repetiu o ciclo em 2015, trazendo um garoto de olhos mais claros que o Argemiro apelidou carinhosamente de Brasa. Garantindo o futuro do bando, né? Isso. E agora o Argemiro precisa fazer a parte dele nesse testamento territorial. Ele ligou para o sobrinho, o Cláudio, um cara lá de Goiânia que entende muito bem o valor da terra e respeita o isolamento da fazenda. Ele entregou os diários para o Cláudio e explicou toda a situação. E o sobrinho aceitou ser o próximo vizinho nessa vigília. E aqui entra a parte que eu considero a mais honesta de toda essa documentação. Se fosse um golpe de internet ou uma lenda forçada para ganhar atenção, o Argemiro tentaria produzir provas irrefutáveis, né? Fotos falsas, pelos, coisas assim. Com certeza. Mas ele confessa abertamente que não tem vídeos, não tem restos biológicos ou fotos em alta resolução. A única evidência física que ele oferece para quem quiser ir lá checar são os 15 cadernos envelhecidos, repletos de observações biológicas e sociais consistentes ao longo de mais de 30 anos, e uma enorme área de grama compactada no terreiro que cresce de forma distorcida porque um ser colossal se sentou ali repetidas vezes por décadas a fio. Ele não exige que a comunidade científica mude seus livros sagrados. O apelo dele é exclusivamente a memória afetiva. Ele quer garantir que quando baterem o olho nas lendas antigas sobre lobisomens ou bestas do mato, alguém lembre que, na verdade, existiu ali um indivíduo cheio de sentimentos complexos. Alguém que brincava de assustar capivaras para fazer o amigo rir, que sofreu absurdos pela morte da parceira e que decidiu cruzar a fronteira mais perigosa da natureza para não morrer de solidão. Olha, eu confesso que ler tudo isso mexe demais com a gente. É um relato que transforma a nossa visão. Demais. E, pessoal, lembrando a todo mundo que curte desbravar esses limites entre o que a gente sabe e o que a gente não faz ideia que existe por aí, não esquece de se inscrever no canal Arrepiei. Clicar no botão ajuda a gente a continuar garimpando esses mistérios inexplicáveis que estão espalhados por esse Brasil afora. Apoiem lá, vale a pena. E eu gostaria de fechar o nosso bate-papo de hoje com uma provocação. Algo para a gente refletir com calma depois de absorver a experiência do Argemiro. Diga lá. Nós temos o péssimo hábito de olhar para o mapa com soberba, sabe? Acreditando que tudo que tem sangue e ossos já foi exaustivamente fotografado e etiquetado pelo GPS. Mas se nessas raras frestas de mata isolada existirem de fato inteligências antigas nos observando, será que somos nós chegando com nossas motosserras ensurdecedoras, nosso veneno jogado de longe e nossas cidades de concreto que assumimos o papel de monstros monstruosos invadindo a casa deles? Cara, eu paro e me pergunto exatamente isso agora. E aí o meu pensamento volta lá pro começo da nossa conversa. Lembra daquele pavor visceral, o silêncio congelante do mato no meio da noite? O instinto de presa. Isso. A gente sempre achou que a floresta ficava quieta porque os pequenos animais estavam apavorados com um monstro que rasteja na escuridão. Mas depois de escutar o lado do escuro e do ferrugem, eu penso bem diferente. Talvez a natureza não esteja congelada de medo da escuridão. Talvez ela esteja em silêncio absoluto apenas torcendo, esperando desesperadamente que a gente calhe a boca, abaixe as armas e aprenda pelo menos uma vez na vida a ouvir quem já estava aqui muito antes de nós. Fica aí o pensamento para todo mundo. Até o nosso próximo mergulho, pessoal!